Olá, meu nome é Nicolai Farias e tá no ar mais um Botnik. Mas antes, roda a vinheta, Brasil! Juntos e uma vibe pra incluir. Com luz, amor e ação. Agora no ar o nosso podcast. O Podnik começou para te inspirar. E a minha convidada de hoje é uma das realizadoras e diretora da Escola Arca da Aliança, Lúcia Picaro. Lúcia, Oi, prazer receber você aqui. prazer é meu, Nicolas, e é uma honra ter sido convidada. Muito obrigada pelo convite, viu? Se apresente, por favor. Claro. Eu sou Lúcia Bicalho, sou diretora do Colégio Cristão Arca da Aliança, né? A gente já está no mercado de educação há 24 anos. Né? Iniciamos com educação infantil, depois Fundamental 1 e agora o Fundamental 2. Esse ano a gente forma a primeira turma de Fundamental 2 e é uma escola voltada principalmente para valores e princípios cristãos. Uma escola confessional, a gente prima pelo trabalho com inclusão, nós temos alunos de inclusão, né? Hoje está muito comum isso. E é isso, Nicolas, estamos aí, viu? E você falou que é uma escola cristã. Como que é aliar valores cristãos com as demais matérias? Você tem que pensar que valores e princípios cristãos, eles permeiam todas as disciplinas. Eles não são uma disciplina. Eles permeiam, eles transpassam por todas as disciplinas. Então, assim, se você entender que Deus governa sobre todas as coisas, então ele governa o reino da matemática, do português, da história, da geografia, de ciências, né? E não apenas uma disciplina isolada de ética cristã. Então, a gente trabalha com tudo, mostrando que Deus é o criador de todas as coisas. Tudo envolve. Tudo envolve. E esse ano a gente trabalha já tem uns 4 anos a gente está trabalhando com um sistema de ensino que é da Faculdade Mackenzie, né? Do sistema Mackenzie de ensino. Então, ele já traz no próprio material didático essa inclusão dos princípios norteadores, princípios bíblicos que norteiam o nosso trabalho. Então, fica mais fácil. E antes de fundar a escola, você sabe mexer com educação? Sim, Nicolas, eu estou no mercado de trabalho com escola, acho que há vai fazer 46 anos que eu mexo com escola. Eu antes trabalhava com médico. Eu trabalhei em várias coisas. Eu trabalhei com um médico, cirurgião cardiovascular, que era professor da Faculdade de Medicina. E ele sempre me perguntava se eu queria seguir aquele caminho. Eu falava, não, eu quero ser professora. Eu quero ser professora. Aí ele me incentivou, porque ele também era professor. E aí, em 82, eu comecei a trabalhar como professora. Trabalhei com educação física, com história. Eu trabalhei numa escola inclusiva e ali no bairro de Lourdes, sabe? De 5º ano, só com alunos de inclusão. Só com alunos de inclusão. Eu era professora de história. Depois eu vim para a área da educação infantil, ensino fundamental 1, até que a escola que eu trabalhava, ela fechou as portas e o Senhor me deu um comando.
E aí eu vim para a escola. Chique. E como é que você trabalha lá na questão do bullying? Então, hoje em dia está muito em voga, né? Está muito falado o bullying. Mas se você aliar o bullying aos princípios cristãos, fica mais fácil, né? Porque a gente usa de todos os ensinamentos que Jesus nos deixou para poder trabalhar com a criança, que não vale a pena magoar o outro, não vale a pena causar no outro traumas. Os valores hoje em dia estão muito invertidos, Nicolas, e a gente percebe que, às vezes, a falta de empatia, a falta de amor ao próximo, a necessidade de machucar, talvez porque também já foi machucado, é muito grande. Então, a gente precisa, assim, é um trabalho constante, contínuo e teimoso, porque não pode, é todos os dias, é no dia a dia. Então, um aluno chamou o outro lá de burro. Vem cá. Isso é legal? É assim que a gente trata as pessoas? Então, todos os dias precisa fazer um trabalho. Com o adolescente é prioridade e é mais assim, mais contínuo, porque o adolescente ele já acha que amadurecer é xingar o outro, ter liberdade para falar palavrão, zoar o colega de uma forma assim humilhante, pejorativa. Então a gente precisa estar mais atento, sabe? Precisa estar mais atento ao que está acontecendo. A gente hoje percebe muito o cyberbullying, né? Que é os xingamentos digitais através das redes sociais, né? Então a gente promove palestras. Na sexta-feira passada mesmo teve uma palestra na parte da manhã com os adolescentes sobre o cyberbullying, sobre a importância de estar atento, sobre entender que isso traz dano para o outro, mas também é crime, e como crime você pode ser penalizado. A gente tem que trazer o conhecimento, que é do que está acontecendo, das leis, de tudo, mas também aliado a valores e princípios que Deus nos deixou, né? Sua escola tem meninos que não são cristãos e que é ministrado por vocês? Sim, nós temos assim, eu acredito que hoje, dentro da escola, nós temos 65% cristãos, e cristãos evangélicos e católicos. Mas tem alguns que não professam nenhuma fé também, né? Nós podemos dizer que a maioria são cristãos evangélicos, mas temos os cristãos católicos e todos eles são ministrados, porque a gente não trabalha com religião. Religião segue um dogma, né? E nós seguimos um Cristo, nós seguimos um princípio, nós seguimos algo universal, que são os princípios cristãos. Então, assim, tem pais que colocam exatamente porque a escola é cristã, e não são cristãos. Mas eles gostariam que os filhos desenvolvessem dentro daquela prática, dentro da prática de valores, de princípios comportamentais, né? Dentro de uma questão disciplinar bem definida, porque hoje está muito complicada essa questão disciplinar, e eles sabem que lá a gente não abre mão disso. Então, e todos eles recebem a mesma ministração. Nós temos semanalmente os cultos e tem uma disciplina. Além de permear por todas as matérias, nós temos uma disciplina específica para a prática cristã, que é a ética cristã, né? A gente trabalha com livro didático, tudo isso dentro dessa disciplina. E automaticamente esses pais são ministrados. Olha, muitos chegam perto de mim e falam que às vezes na hora do almoço a criança orou. Ontem mesmo uma professora me chegou contando
que o aluno, um aluno especial com Down chegou no sítio que ele foi passear e ele porque queria a música que tinha cantado no culto. E a mãe ficou sem saber qual música. E ele falava, de Jesus, é de Jesus. Ele é Down. E aí a mãe procurou, aí ele lembrou da palavra da música, que era Galileu, do Fernandinho. E aí ele cantou. A mãe pôs para ele ali a música Galileu. E tem inúmeros situações. Tem mães que eu encontro hoje que viram e falam assim, olha, a semente foi plantada lá na sua escola, quando a gente fazia as festas, quando a gente participava das festas e você ministrava a palavra e os alunos dançavam músicas cristãs e eles faziam teatros cristãos. Então, a palavra foi ministrada naquela época e hoje eu estou aqui colhendo daquilo que você semearam. É muito legal. Que sonho. Eu lembro muito bem da minha prima indo para a sua escola. Qual? A Sara? É. Hoje tem outras, né? Tem o Pedro e a Clara lá. Ah, é? É o Pedro da Natália. Pedro e a Clara são bênçãos. É uma família muito abençoada a sua, né, Nicolas? O Pedro e a Clara são de lá? São alunos de lá. E a inclusão é uma prática na sua escola. Qual os grupos que você já trabalhou? Então, hoje, inclusão é assim, a escola não pode fugir da inclusão. Toda escola, obrigatoriamente, por lei, tem que ser inclusiva, porque a gente não pode negar aluno de inclusão. Então, assim, mas a nossa escola já faz isso desde 2002, né? A nossa primeira aluna de inclusão foi a Bruna, síndrome de Down. E entrou para lá, para a escola, ficou conosco até o 5º ano, quando ela formou e saiu alfabetizada. E ela foi o nosso grande aprendizado. Né? Depois dela vieram vários outros. Down, antigamente o Down era o mais comum, sabe? Porque a gente não tinha ainda muito estudo sobre as outras deficiências. Hoje não. Hoje nós temos um aluno de Down só, mas nós temos vários autistas com transtornos, transtorno desafiador opositor, TDAH. Então, o grupo de transtornos, de transtorno desafiador opositor, TDAH, TEA, que é o autismo, e o síndrome de Down. Cada um deve ser trabalhado de um jeito diferente, né? A gente, principalmente o autismo. O autismo, ainda que sejam do mesmo nível, ele não acontece, a aprendizagem não acontece da mesma forma, a abordagem não pode ser da mesma forma, né? Cada um tem a sua especialidade, é individual. E isso é um princípio bíblico. Né? Nós somos todos governados por Deus, mas cada um é individual. Deus nos criou individualmente, né? Então a gente precisa ter esse olhar atento para isso. E vou contar um pouquinho da minha história para sair da pés no chão. Eu conheço pés no chão. Conheço, aqui no conheço, eu já fui lá, eu conheço a diretora de lá. Nelma, isso mesmo. Minha mãe passou por muitas escolas e não me aceitou. Você acredita que isso ainda acontece hoje, Nicolas? Só a Meloviana me aceitou pela Rose.
Sim, a Melo Viana é uma escola pública, né? Escola pública, principalmente, não pode negar aluno de inclusão. Ainda hoje acontece isso, sabe, Nicolas? Falam que não tem vaga, procuram sair fora, né? Principalmente porque não é fácil. Demanda conhecimento, demanda trabalho, demanda carinho, demanda um dom especial, né? Mas, infelizmente, quando você estudava, eu não tinha escola, porque então eu ia te aceitar. Com certeza que eu te aceitaria. E os planos é fazer mais série até o 8º, 9º ano? Nós já temos o 9º ano. Nós já temos. Esse ano nós estamos formando a nossa primeira turma de 9º ano. Acho que foi 2022, foi aprovado o funcionamento do Fundamental 2. E em 2023 nós iniciamos esse trabalho. Até o 3º ano? Ai, aí é mais difícil, né, Nicolas? Fiz essa pergunta porque como a gente está formando o 9º ano esse ano, as mães me perguntaram. Eu estou aguardando a inspeção, ir à escola e ver a possibilidade. Se a gente encontrar um caminho, quem sabe, né? O futuro não nos pertence. Só Deus é que sabe os planos que tem a nosso respeito, né? E a escola é pequenininha. Vocês ampliaram? Sim, nós encontramos um anjo, sabe, Nicolas? E nós estávamos mudando a nossa sede, a gente precisava mudar e não tinha lugar. E aí um dia eu vi um espaço, era um lava-jato, mas tinha o quê? Tinha uma casa, um barracão. E aí eu liguei para esse moço e perguntei para ele se ele não queria construir nesse lugar uma escola. Ele falou, se a senhora arrumar um engenheiro, que faz isso e alguém para construir, eu construo. E aí ele abraçou a nossa causa e durante muito tempo esse moço foi o anjo e ainda é o anjo da escola, porque o Senhor enviou para que essa escola fosse ampliada. Hoje a sede é nossa, a gente conseguiu comprar dele, mas só conseguiu porque ele também nos abençoou, cobrando um valor assim irrisório pelo local, e a gente crê que Deus usa as pessoas para nos abençoar, não é? E aí hoje nós ampliamos, nós temos o turno da manhã e o turno da tarde, são 10 turmas, né? 10 turmas por turno. E o que é mais fácil? Trabalhar com criança ou trabalhar com jovens? São 2 caminhos diferentes, né, Nicolas? Os adolescentes é um desafio, mas eu acho mais fácil trabalhar com o infantil e o Fundamental 1, acho mais fácil. São crianças que ainda estão em construção, né, em formação, então chegar ao coração deles é mais fácil, mas o desafio de trabalhar com os adolescentes é apaixonante. Então, assim, eu tenho paixão geral, mas estou aprendendo muito a lidar com os adolescentes. São desafiadores e mais difíceis, mas apaixonantes. Até porque eu acho que a educação é muito importante, porque a educação é sementes que você soca, né? E você planta todo dia na sala de aula. Exatamente. Todos os dias. A gente tem a capacidade de transformar uma nação através da educação, né? A gente sabe que a educação ela tem um poder que nenhuma outra área tem, porque ela é eterna. Porque enquanto tem vida, tem educação, tem aprendizado, né? Tem alguém que ensina, tem alguém que aprende.
Então ela é eterna e ela tem esse poder mesmo. Ela é muito importante mesmo. E tem mais ou menos quantos alunos? Hoje nós estamos com 151 alunos. Fiz a conta ontem para comprar as lembrancinhas de Páscoa. 151 alunos. De todas as idades. Aliás, a partir de 3 anos de idade. E nos primeiros anos? Então, esse ano nós estamos com as turminhas bem cheias mesmo, né? Tenho à tarde, acho que eu tô com... aí eu já não sei muito, sabe, Lucas? Eu acho que à tarde está com 80 e poucos e de manhã 70 e poucos, é uma coisa assim. Mas a escola está cheia, isso é que é importante. Né? Estamos lá semeando a palavra e semeando amor. Nicolas, posso fazer a pergunta? Pode. A pergunta é muito difícil, viu? Eu gosto de ter umas perguntas mais fortes, mas sem... Você falou aí que nós estamos num país, num mundo, que não entendeu muito o que é um sistema laico. Eles acham que o sistema laico é um sistema sem religião, sem Deus, sem... E não é isso, né? O sistema laico é um sistema que todas as religiões, até quem não tem, ou não tem fé, ou não acredita em nada, possa se comunicar. É esse que eu tenho entendimento de um Estado laico. E você falou que a sua escola é confessional. Como é que você lidar com esse sistema? Você já recebeu alguma crítica ou dificuldade de ser uma escola destinada não, que tem a base Deus, o cristianismo? Uhum. Eu queria que você pudesse explicar isso. O que as pessoas esquecem é que a laicidade, ou o país laico, ele foi instituído no Brasil exatamente porque havia uma religião predominante, que era o catolicismo. Então, assim, para que houvesse democraticamente um respeito a todas as religiões, inclusive a religião protestante, é que foi implantado o sistema laico, né? Na escola, como ela já leva o nome, a confessionalidade no próprio nome, a gente até acredita que só vai entrar ali quem sabe que é uma escola cristã. Mas não é bem assim. Nós já tivemos alunos que entraram lá e que os pais, apesar de terem conseguido, né, a gente tinha um sistema de bolsa, eles conseguiram bolsa num desses lugares que nós tínhamos a associação, e lá está, Escola Cristã Arca da Aliança. Quando ele chegou lá, eu não sei se ele achou que era só no nome, eu não entendo muito isso, o que aconteceu. Mas assim que a gente começou, né, fazer as práticas, que era trazer sempre à luz da Bíblia, as atividades ou mesmo os cultos, à luz da Bíblia, ele ficou muito bravo com isso, muito bravo. Alguns pais, não foi só um não. E um deles falou assim, não, mas eu trouxe meu filho aqui e vocês estão... ele ainda usou uma expressão, fazendo lavagem cerebral na cabeça dele. E a gente, não, quando você veio para cá, você sabia que a gente era uma escola confessional. E toda escola confessional aplica aquilo que ela confessa, não é verdade? Então, assim, esse pai preferiu tirar da escola, um outro também preferiu tirar, mas, assim, é muito raro de acontecer. Embora a gente, porque é igual eu estou falando, a gente não tem um compromisso com uma religião. Porque se você procurar saber, Jesus Cristo ele é universal. Jesus Cristo ele não segue o catolicismo, não segue o espiritismo e não segue o protestantismo. Ele é universal, porque ele marcou o antes e depois dele. Então, todo mundo recebe e sabe que ele existe, né? Então, para nós, pregar Jesus é falar de forma universal. Ótimo. Bom,
Tô indo para as considerações finais, Lúcia. O que você quer dessa parcelação futura que eu falei de plantar, de educar é plantar consciência? Então, Nicolas, essa geração, ela está sendo muito dominada pelas telas, né? E aí elas têm se tornado pouco criativas, uma geração que não pensa por si mesmo, uma geração que tem dificuldade de um espírito crítico. Eu fico vendo você, por exemplo, né, um menino que não desiste de buscar conhecimento, de buscar, de criar novas estratégias para o seu futuro. E eu percebo que hoje, essa geração que está aí e que está 6, 7, 8 horas por dia numa tela, eles não conseguem desvencilhar disso. Então, assim, eu penso que a escola é o local onde eles podem um pouco sair desse lugar de prisão, dessa prisão, porque se tornou uma prisão. O celular, os jogos virtuais, o YouTube, o TikTok, o Instagram, e isso tudo tem tomado todo o espaço que antes era de brincar, de conversar, de criar, né? Isso tem tomado esse espaço. Então a gente espera realmente que alguma coisa mude. Você permite alguma coisa tecnológica lá dentro? Aula de computador, ou não? Pois é. O celular está proibido na escola, né? Lei é proibido mesmo. Mas o que eu acho... Lei todas as escolas. Sim. Mas eu acho que se a gente souber tudo, a Bíblia fala que o Senhor é criador de todas as coisas. Mas quando o inimigo entra, ele quer deturpar as coisas. O próprio celular, se ele for bem usado, ele vem agregar, ele não estraga. Então, assim, nós temos permitido alguns alunos para uso pedagógico. Então, por exemplo, tem uma professora de música ensinando teclado por aplicativo de celular. Gente, isso é lindo. Né? Uma professora cristã, uma professora que tem todo um conhecimento, todo um embasamento científico, que usa o celular para um bem. Agora, permitir o uso do celular para que brinque no recreio ou que usa dentro de sala de aula, isso não. Isso não. Mas para uso pedagógico eu acho que poderia. O problema é não ter o controle disso. No nosso caso, nossas turmas são pequenas, então é fácil controlar. Turma de quantas pessoas, quantos alunos no máximo? Na verdade, eu estou falando que é fácil controlar o ensino fundamental 2, porque o ensino fundamental 1 eu acredito que não possa usar mesmo. Quantos uma alunos? Média de, um máximo 18, 20 alunos. São turmas pequenas. Então, assim, entre 12 a 20 alunos é um trabalho ideal, né? Legal. Eu estudei escola tipo assim. Poucos alunos. O aprendizado é muito mais eficaz. Muito eficaz. É o ideal. Tem um autor, um estudioso, que ele fala, o ideal seria uma turma de 12. É muito difícil isso no Brasil, né? Mas é o ideal. Porque realmente
15, mínimo 15, máximo 20 pessoas, não. 40 já, uma boa parte se perde. Nossa! E inclusive para quem tem algum déficit. Quem tem o déficit tem o direito de ter algumas situações, em algumas situações ser beneficiado. Então, por exemplo, tem atividades diferenciadas, tem às vezes, tem aquele que tem direito a um profissional de apoio. Hoje nós não temos ninguém que precise de profissional de apoio. Pois é. Tem aquele que precisa, no atual momento a gente não tem nenhum aluno que precise de profissional de apoio, mas nós temos os alunos que precisam de atividades diferenciadas, de um tempo maior para fazer a prova, de atenção individualizada em algumas situações, isso a gente tem. Por exemplo, nós temos um aluno que ele estaria hoje no 7º ano da aula. Ele estaria hoje no 7º ano, porém ele está matriculado no 7º ano. Ele não sabe ler nem escrever. O que esse menino vai fazer no 7º ano? E aí, o que a gente fez? A gente matriculou ele no 7º ano, mas a gente trouxe ele para uma turma onde ele teria, ele seria mais aproveitado, o conteúdo chegaria mais próximo dele e o professor daria uma atenção individualizada, porque é um professor regente. Então, a gente está dando prioridade à alfabetização dele, né? E já que a gente está dando prioridade à alfabetização, nós temos, se precisar, o profissional de apoio, que auxilia nas atividades, e tem uma professora que é uma alfabetizadora também. É psicopedagoga e alfabetizadora também. Aqui, vamos fazer ajuda entrevistado. Você viu? O prazer foi todo meu, Nicolas, e eu assim, desejo um sucesso enorme para você, desejo que esse canal seu aí, exploda mesmo, que você ganhe muitos seguidores, porque o que você faz é muito bonito, né? Você tem trazido só coisas boas, né? E que essa nova etapa aí dos desenhos que eu quero saber, quero ver, quero poder passar para os meus alunos, para os meus netos, porque se for igual o que eu vi hoje, é maravilhoso. Parabéns, viu? E conta comigo sempre que precisar. Juntos e uma vibe pra incluir. Com luz, amor e ação. Agora no ar o nosso podcast. O Pod Nick começou para te inspirar.